Glória a Deus, noite maravilhosa. Estar aqui para nós é uma alegria muito grande. Estar junto com o pastor Pedro, todo o ministério, toda a igreja. Que Deus em Cristo Jesus venha abençoá-los poderosamente. E é aquilo que o pastor disse: a cara é feia, mas o coração é alegre. É porque de vez em quando a gente chupa um limão, aí fica assim um pouquinho mais, por dentro é só alegria. É só alegria. Tenho o costume de dizer que quando eu ficar enjoado na mensagem, vocês olham para o pastor e falam para o pastor: já deu, manda parar. Tá bom? Aleluia. Ele também é meu pastor presidente no conselho, então tem mais uma responsabilidade. Qualquer coisa, puxa o paletó que eu paro. Glória a Deus. Eu quero ler com vocês uma palavra que Deus tem impulsionado ao meu coração já há alguns dias. E esta palavra, ela tem mudado todo o contexto da minha vida. Eu quero ler com vocês 2 Reis, capítulo 4. A partir do verso 1, alguns versos, todos conhecem essa mensagem, essa palavra. Mas Deus, Ele tem colocado isso dentro de mim. E uma certeza que quando eu orava hoje à tarde, o Senhor, Ele confirmava isso e deixou bem claro no meu coração: pode profetizar para a igreja que o Deus da provisão está aqui. E eu sei que uma provisão de Deus está presente no nosso meio. 2 Reis, capítulo 4, diz a palavra do Senhor: e uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Diga-me, o que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amém? É por aqui que nós começamos, agradecendo a Deus por esta honra, por este compromisso tão grande, pela confiança de confiar um púlpito num domingo. É muita responsabilidade. Isso demonstra, pastor, que verdadeiramente a igreja tem uma visão, porque uma igreja que não tem uma visão do céu, jamais ela confia, irmão. Ela sempre está desconfiada. Mas quando nós temos uma comunhão na oração, o Espírito Santo que fala testifica, e isso nos traz esta união e nos faz ter confiança uns com os outros em Cristo Jesus. Por isso que nós estamos aqui. Mas muito bem, vamos lá na palavra do Senhor. Eu quero dizer para a igreja do Senhor Jesus que tudo que você hoje entrou aqui neste lugar, determinado no seu coração, a Bíblia diz que é possível acontecer. Então, se você hoje, ao deixar o seu lar, ao deixar a tua casa e chegar até este local, e você determinou algo no seu coração, só tem uma pessoa que pode fazer isso não acontecer: é você mesmo, de não acreditar. Mas se você acreditar, a Bíblia diz assim: tudo é possível ao que crê. E se você crer, verás a glória de Deus. Então, se você crê naquilo que você já colocou no seu coração, vai acontecer, e amanhã você vai testemunhar das maravilhas de Deus. Observe o texto da palavra de Deus, que dentro do que nós estamos falando hoje, o Deus provedor, porque nós estamos pregando sobre um Deus que pode prover aquilo que você hoje não tem condições de fazer. Aquilo que para você hoje, aquilo que para mim hoje é impossível acontecer. Este ano aconteceu fatos em minha vida que eu olhei para o céu e disse: Senhor, por que tanta prova? Mas eu não vim falar das minhas provas. Eu vim falar do Deus
que me fez vencer as minhas provas. Eu vim falar do Deus que está fazendo acontecer um milagre e uma provisão muito grande. Esse Deus que eu quero testemunhar aqui nesta noite. E eu quero usar a vida desta mulher como um contexto básico para você. A Bíblia diz então que quando tudo isso aconteceu, observe que nós temos uma família abençoada. Observe que nós temos uma família aqui estruturada. Nós temos uma família que, ao parecer, está tudo ok. Mas nós sabemos muito bem que o apóstolo Tiago, ele nos prevê. E ele sempre está prevenindo nós ao dia mau que pode acontecer a qualquer um de nós. Nós estamos aqui na terra e tudo isso pode acontecer. Apesar de hoje nós estarmos bem, apesar de hoje nós estarmos estáveis, mas amanhã pode acontecer de nós passar pelo deserto. Mas isso não quer dizer que Deus está nos abandonando. Isso quer dizer que Deus está nos levando para um crescimento espiritual. Deus está nos amadurecendo mais na sua presença. Ou seja, Deus está nos preparando para testemunhar aquilo que Ele pode fazer, não só na minha, mas também na vida daqueles que acreditam e confiam nele. Observe bem que aqui nós deparamos com um texto perfeito, mas a Bíblia diz que ao deparar de um tempo, esse homem, ele morre. Eu não quero falar a questão teológica dele, quero falar somente aquilo que nós temos uma base aqui para alimentar os irmãos. Observe que a Bíblia diz que aquela mulher, ela ficou em uma situação muito difícil, porque o seu marido havia contraído uma dívida, mas o marido dela era um servo temente a Deus e temente ao seu senhor Eliseu. E a Bíblia revela para nós que ao decorrer desse período em que ele veio a falecer, esta mulher agora, ela está desamparada, ela está sem o seu chão, porque tudo aquilo que ela confiava, tudo aquilo que dava para ela aquele sustento, agora não tem mais. Mas a Bíblia diz que ela vai procurar alguém, ela vai testemunhar, ela vai depor, ela vai falar o seu problema. E imagine que a Bíblia diz assim, ela tinha 2 filhos. O credor, ele procurava levar os 2 filhos. Isso nos mostra dentro de um contexto bíblico que a sua dívida não era pouca, era uma dívida alta, a ponto de levar os 2 filhos. Eu não sei como você chegou aqui hoje, se esta palavra ela vai impactar sua vida, para você entender que o teu problema, que o meu problema, para esse Deus tão grande, ele não é nada. Ele pode resolver isso hoje, aqui neste momento para você. E a Bíblia diz que ela procura quem? Ela procura o profeta. O primeiro ponto que eu aprendo com essa mulher é que quando nós estivermos em situações difíceis, quando nós estiver passando por algumas adversidades, nós precisamos saber a quem vamos procurar. Nós precisamos entender a quem nós vamos confiar o nosso problema. Isso é uma lição que essa mulher mostra, porque ela não vai procurar o vizinho, ela não vai procurar a amiga, ela vai procurar o profeta. Deus está dizendo para alguém que nesta noite, se tu me procurares, eu estou pronto para resolver o teu problema. A pessoa certa, o lugar certo, e a Bíblia diz que ela vai ao profeta. Por quê? Porque o credor bateu na sua porta e fez-lhe uma ameaça, dizendo, vou levar os teus 2 filhos. Porque é sabido de nós que dentro do contexto, quando alguém ficava devendo algo, o credor poderia ir até a casa, mas sobre a lei, ele não tinha direito de entrar dentro da casa.
ele ficava na parte de fora, e algum bem da sua família, se tivesse o valor para quitar a dívida, era levado. Mas como essa mulher não tem bens nenhum, ela só tem os 2 filhos, o credor diz: já que você não tem bens para pagar, o negócio é o seguinte, vou levar os 2 filhos, ou seja, a única coisa de valor que você tem, eu vou levar. Às vezes nós deparamos com isso, só que ela propôs no teu coração: peraí, o meu marido servia o Deus de Eliseu, o profeta, ele era fiel ao profeta, então esse problema não é meu. Você está entendendo, irmão? Olha a visão da mulher: esse problema não é meu, eu vou aonde a fonte está. Porque se meu marido era fiel a Eliseu, Eliseu é fiel ao Deus verdadeiro, e esse problema caiu sobre nós, essa dívida não foi eu que fiz, não foi meus filhos que fizeram, então eu vou lá, porque é de lá que veio o problema. Ela vai na raiz. Você está entendendo, irmão? Procura ir no lugar certo, procura ir na raiz. A Bíblia diz que quando ela chega lá, ela se declarou para o profeta, e ela contou o que havia acontecido, mostrou para ele a fidelidade do esposo, lembrando para ele, e o profeta lhe faz uma pergunta. Pergunta essa que ele diz: o que eu posso fazer por você? O que queres que eu faça? Fala para mim o que você tem na sua casa. Aqui tem um mistério aqui, que se a gente não pegar essa chave, a gente não vira a nossa vida, irmão. É uma chave, isso aqui é uma chave para você mudar a tua história. Observe bem aqui, eu vou repetir novamente. O profeta lhe fez uma pergunta: o que é que você tem em casa? A mulher, olhando nos olhos do profeta, ela disse: a tua serva, porque aqui agora ela também se coloca no lugar de serva. A tua serva não tem nada, mas ela tem uma vírgula que ela para dar um respirar. Porque ela está diante de um profeta e ela sabe: eu não posso mentir para ele. Eu não posso mentir e falar que eu não tenho nada. A vírgula é para respirar, a vírgula é para parar. Então ela para, respira e diz: não, a tua serva tem uma botija de azeite. Porque não há como mentir para Deus, irmão. Você está entendendo? Não há como mentir para Deus. A Deus ninguém se engana. Então quando ela pensa em fazer isso, a tua serva não tem nada, a vírgula vem para ela dar uma respirada, olhar para o profeta e dizer: ei, eu não posso mentir para este homem, porque Deus é com ele. Se eu mentir para ele, ficará pior minha situação. Deixa eu declarar o que eu tenho em casa. Às vezes você tem a providência dentro de casa e ainda não descobriu. Às vezes a sua provisão está lá na sua casa, mas você ainda não descobriu. Por quê? Porque aquilo que na nossa mão é pequeno, a gente acha que Deus não pode fazer nada, irmão. Aquilo que a gente pega e olha, o exemplo muito claro, e talvez até fora do contexto, mas para entender melhor. Você está devendo R$1.000 e você só tem R$10 em casa. E alguém pergunta para você: mas você não tem nada na sua casa? E você fala assim: não tem nada. Tem R$10. Só que para nós isso não vale nada. Mas é com os R$10 que Deus vai multiplicar para você quitar os R$1.000. Você entendeu? Para a mulher, uma botija de azeite não era nada, mas para o profeta era suficiente para Deus fazer um milagre. Pega essa visão.
Você entende? Para ela, uma botija de azeite não é nada. E nós sabemos muito bem que dentro deste contexto, o judeu ama azeite. É difícil você estudar uma cultura dos judeus que ele não tem um azeite em casa, que é valioso para ele. Eu não quero entrar nisso. Mas observe que ela tem a coisa valiosa em casa. Só que como é uma botija só, no olhar dela, não é nada. Lembra da viúva, quando Elias chegou lá e disse para ela? E ela estava catando os gravetos. Elias chegou, pediu água, ela deu água. Elias perguntou para ela o que estava acontecendo. E ela relatou para ele: eu estou catando uns gravetos, porque o que eu tenho ali, entre azeite e farinha, é uma porção para mim fazer um pão. E depois que eu fizer este pão, eu e meu filho vamos comer, e aí não há nada mais, a gente vai sentar e vamos esperar a morte chegar. Porque a única coisa que nós temos é uma porção. É aqui que está, irmão, a chave para virar a sua vida. Elias libera uma palavra para ela dizendo: olha, se tu fizer primeiro para mim, traz para mim comer, porque depois que você fizer para mim, trazer aqui, não vai faltar para você nem o pão, nem a farinha, nem o azeite. E aqui, pastores, igreja, a gente toma. Mineiro fala diferente. Aqui eu creio que tem mineiro aqui no nosso meio. Tem mineiro aí, irmão? Então aqui não é só eu ai, né? Tem muito ai aí, né, irmão? O negócio é bom, irmão. Então observe que quando ele libera essa palavra para ela, que ele está dizendo: se tu fizer primeiro para mim e trazer esse pão para mim, não vai faltar para você. Aí a gente toma uma coça dessa mulher, porque ela dá um show de fé na gente. Ela dá um show de fé na gente. Imagine você na situação dela. Eu não vou falar nem eu não, porque eu já estou reprovado. Imagine você na situação dela, tendo uma porção para fazer um pão, para você e seu filho comer, e saber que depois vai ter que esperar a morte, porque não tem mais nada para comer. Aí chega um profeta lá, chega um camarada lá, e diz assim: olha, faz para mim primeiro, traz aqui para mim comer, porque depois não vai faltar para você e nem para o seu filho. Se coloque no lugar dela, você faria? Dá um show de fé na gente, a mulher, irmão. Só que a mulher obedeceu. Sabe por que a mulher obedece? Por que ela conhece Elias? Aqui tem os teólogos que sabem muito bem o que eu estou falando. Ela conhece Elias? Não. Então como que ela obedece? O primeiro sinal é que no tempo dos profetas, nós sabemos lá no livro de Jeremias, que o profeta é o cinto largo. O profeta tem cinto largo. Passou a falar em cinto largo. Eu vi um pastor um dia catar um obreiro no púlpito. Eu nunca mais entrei naquela igreja para pregar, porque eu não aguentava olhar para a igreja, eu desmaiava de rir. O rapaz estava no púlpito e ele foi fazer a interpretação disso aí, de Jeremias lá 3, do cinto lá. E ele falou: profeta tem cinto largo. E ele catou o obreiro pelo cinto e falou: cinto largo, irmão. E levantou o homem pelo cinto. Você entende? Irmão, eu nunca mais voltei. E eu estou falando diante de Deus, porque o pastor que estava lá era amigo meu. Hoje não é mais, porque ele está em outra cidade e se pegou outros caminhos. Então hoje a situação mudou. Ele adora outras coisas que não convém aqui. Observe aqui,
a Bíblia diz que ela entende que ele é um profeta. Então, quando eu entendo que eu estou diante de um profeta, eu entendo que ali haverá uma resposta. E ela vai lá, faz o pão, obedeceu o profeta e trouxe para ele comer. Só que a gente entende aqui agora. Lembra da mesma porção que estava lá na viúva? Lembra da mesma porção que está cá também na viúva Sarepta? É uma porção. E a Bíblia diz que quando ela fez e trouxe, o garoto voltando para casa, ele gritou à mãe e disse: as vasilhas estão cheias. O que eu entendo disso aqui? Primeiro, para Deus. E Deus devolve para mim 100 vezes mais. Você entendeu? Era uma porção para fazer um pão. Eu não sei o tamanho do pão. Mas quando ela trouxe e entregou para o profeta, as vasilhas estavam cheias de farinha e de azeite. Quando você entrega para Deus, Deus devolve 100 vezes mais para você. Então, há uma necessidade de nós ouvir e acatar aquilo que a palavra nos ensina, porque a igreja pode ensinar, o pastor pode ensinar, mas se nós não estivermos dentro da palavra, não vai prosperar. Mas quando nós nos baseamos dentro da palavra, das escrituras, o Senhor, Ele tem uma responsabilidade de cumprir na nossa vida. Aí olha o que a Bíblia diz. Ela vai procurar quem? Ela vai procurar o profeta. O profeta vai fazer esta pergunta, ela vai declarar. E quando ela se declarou que tinha uma botija de azeite, o profeta diz: vai embora, chama teus filhos, e vai em toda a vizinhança, e pega vasilhas emprestadas. Só que as vasilhas emprestadas têm que ser vazias. Não pode ter nada dentro. Sabe por quê, irmão? Porque tem sempre alguém querendo colocar a mão para tentar tirar a glória de Deus. Olha o profeta dando a ordem. Pega a vasilha, mas tem que ser vazia. Se alguém te der uma vasilha com a metade, não pega. Porque amanhã ou depois ele vai chegar para você e dizer: você está assim, mas sabe, né? Sabe que... Você entendeu? Aí Deus está dizendo: ei, o que eu faço não é glória de homem. O que eu faço, a glória é minha. O que Ele vai fazer na sua vida, a glória dele é para Ele que Ele vai fazer. Pega vasilhas vazias. Irmão, isso aqui é muito lindo, porque quando a gente fala de provisão, o caminho da provisão é um caminho de humilhação. Humilhação, irmão, não é a forma que você entende. Quando nós humilhamos na presença de Deus, o caminho da provisão é se humilhar na presença de Deus. É você se derramar mesmo, é você olhar para Deus e falar: Senhor, eu não tenho nada, não sou nada, eu sou totalmente dependente do Senhor. É o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me faz dormir, me faz levantar, me faz trabalhar. É o Senhor na minha vida, eu não tenho nada. É uma dependência total. Então o Senhor proveu hoje, Ele vai prover amanhã. Não se preocupe com o amanhã, porque o Senhor já está cuidando para amanhã. Coma o pão de hoje, porque o de amanhã já está prontinho na mão do Senhor para te entregar, para colocar sobre a sua mesa. Você entende? É isso que a Bíblia está dizendo. Por isso que ele tem aquele contexto lá no Êxodo, dizendo: olha, se pegar o maná, pega só para hoje. Porque se vocês pegar para amanhã, não vai dar certo. Por quê? Porque Deus está dizendo: vocês vão aprender a viver na minha dependência. Vocês vão aprender que eu sou Deus provedor e nunca vai faltar nada para vocês. Nem sandália, nem roupa, nem comida. E se vocês quiserem ainda, e eles queriam, Deus disse assim: até carne eu jogo lá no deserto para vocês. Você crê no Deus da provisão aqui nessa noite? Esse Deus é o provedor. Já estou quase parando, irmão. Pode ficar tranquilo. Olha bem para o pastor. Então observe.
que ela vai correr com os filhos. E eu acho lindo isso aqui, porque a gente está falando de um contexto, os homens de Deus estão aqui, dentro de um contexto que não é uma vila como hoje, não é uma rua como hoje, é como lá em Minas Gerais, onde a gente nasceu, uma casa aqui, 1 quilômetro depois tem outra, 1,5 quilômetro tem outra, aí virando o morro, atrás de uma mata, depois de uma rocha, tem mais um vizinho. E é aquele negócio gostoso, porque a gente andava à noite longe para ir na casa de um amigo, para bater papo, para ouvir rádio. Quantas vezes nós andamos 3, 4 quilômetros para ir na casa de uma pessoa para ver televisão, porque não tinha na época, e a única televisão que tinha era uma casa de um fazendeiro, uma baita de uma televisão que tinha que ligar e esperar 40 minutos para a imagem aparecer. E a gente ficava pedindo a Deus, aparece imagem, aparece imagem. Imagine isso no contexto aqui, irmão. É para descontrair, mas para você imaginar isso. Nós não estamos falando de uma viúva que está morando num bairro, que tem uma casa aqui, outra ali. Não, nós estamos falando de alguém que talvez percorreu o dia todo correndo atrás de vasos emprestados. Vocês não ficam magoados comigo, não? Sabe qual é o nosso problema? Por que a gente não alcança uma provisão? Porque a gente quer esperar muito sentado. A gente acha que Deus tem que abrir as nuvens e falar, vai. Sabe qual a provisão nossa? Ela está de acordo com aquilo que eu corro atrás, com aquilo que eu vou em cima, com aquilo que eu procuro ser. A provisão vai vir através daí. Você entende? Olha, irmão, você vai formar lá na faculdade, vai ser um grande advogado. O Senhor falou contigo. Aí você pega aquela palavra e diz assim, o Senhor falou que eu vou ser um grande advogado. Foi para a faculdade? Não, o Senhor falou que eu vou ser. Mas você foi? A mulher pegou os 2 filhos e ó, se vira. Isso aqui é a imaginação do pregador. É a imaginação minha. Imagina a mulher pegar os 2 filhos e falar, vocês vão para a direita, eu vou para a esquerda. E procura aí, aonde achar uma casa, aonde achar um barraco aí, pede vasilha lá emprestada, mas já deixa claro, eu quero vazia. Não pode ter nada dentro, nada, nada. Traz para cá. Vamos juntar aqui. Porque a nossa provisão depende do nosso esforço. Senhor, glória, você está entendendo, irmão? É isso que Deus está falando aqui. A minha, sua provisão depende do nosso esforço, do nosso correr atrás, de ir à luta, de ir à batalha. Imagine se aquela mulher é uma preguiçosa, e aqueles 2 gurizinhos é preguiçoso. Aí vai na primeira casa que achou, pega lá uma vasilha, tá bom, já peguei uma, tá bom. Né? Quando vocês pegou, meu filho pegou 3 vasilhas, tá bom, tá bom. Não, enquanto vocês conseguirem pegar, não para de pegar, até encher a casa, porque o segredo aqui é encher a casa. Observe o texto, dentro de uma exegese da Bíblia. O segredo aqui é encher a casa. E a Bíblia diz que eles foram pegando, e encheu a casa de vasos. E agora que é o mais lindo da palavra, é outra forma de expressar fé. Porque aquela mulher tem uma botija, e ela está olhando para a sua casa, talvez 4x4, era meio costume na época, e está cheio de vasos. Mas só tem um vaso cheio. É como se eu estivesse olhando esse copo de água, e se aqui tivesse cheios de copo, só que ela está debaixo de uma palavra. Talvez você está olhando para você hoje, olhando para a sua conta bancária. Eu não sei onde, o Senhor me levou aqui agora, segura. Pastor Pedro falou assim, fica à vontade. Talvez você está olhando para a sua enfermidade, para aquele laudo médico, o diagnóstico que ele te deu.
E você está olhando aquilo e pensando, meu Deus, e agora? E agora? O Senhor quer te lembrar uma coisa: você está debaixo de uma palavra. Você está debaixo de uma palavra. Irmão, é forte isso aqui é forte. Porque a gente às vezes não pega os pontos. A gente fica meio apavorado para pregar e passa por cima do ponto. Mas esse ponto é muito importante a gente ter ele. Ela está diante de muitos vasos. A gente não sabe quantos vasos tinha ali, mas a casa estava cheia. Mas ela só tem um vaso cheio. Mas ela está debaixo de uma palavra que o profeta diz: quando você pegar os vasos, e não pega pouco, hein? Não pegue pouco, porque vai depender do seu esforço. O milagre vai depender do seu esforço. A sua provisão vai depender do seu esforço. Quando tiver tudo cheio, aí você pega a vasilha que está com azeite e vai entornando sobre as outras. Meu Deus, mas isso aqui mexeu com a gente. Imagine agora se ali tem um vaso. Imagine ali se ali tem um vaso agora, como se fosse 3 vezes maior do que o vaso que ela tem. Eu falo, irmão, que a gente, para ter fé, tem que ser louco, né? O pastor também fala isso. Quem não é louco não tem fé. Não é louco de jogar pedra nos outros, viu, irmão? É louco de fazer algo sobrenatural. Porque o crente natural não tem fé, irmão. O crente natural não tem fé. O crente sobrenatural, irmão, ele, meu Deus, ele abre o céu. Ele abre o céu. É uma coisa tremenda. Imagine isso, aquela mulher, ela tem uma fé sobrenatural. E ela está debaixo de uma promessa, então o que ela faz? Ela começa a encher os vasos. Traz meu filho. Aí o filho traz, ela pega o vaso, enche aquele. E ela levanta, mas o vaso está cheio. Ela encheu o segundo, mas o vaso na mão está cheio. Olha o texto. E quantos vasos ela vai encher? E o vaso dela, que está na mão, está cheio. Sabe o que Deus está dizendo? É com o pouco que você tem lá na sua casa, é com aquilo que para você não serve, é isso aí que eu vou usar para fazer o grande milagre acontecer na sua família, no seu trabalho, na sua empresa. É com o pouco que você acha que tem, que ele vai multiplicar o suficiente para você e para a sua família. Ela tinha um tesouro dentro de casa, mas diante de um grande problema, ela esqueceu. Ela esqueceu. Quando ela entendeu que o tesouro estava lá, Deus começou a multiplicar. Deus começou a fazer. Deus está começando a fazer na vida de pessoas aqui hoje, que está entendendo que muita gente às vezes olha para você e fala: mas você com isso aí você não vai longe. Eles têm razão, você não vai longe, você vai alto. Porque é o Senhor que está te levantando, é o Senhor que vai te levantar. É com essa voz que você vai longe, é com essa voz que você vai ministrar muito. É com este chamado que Deus vai fazer você brilhar na terra para exaltar e glorificar o nome dEle. É com essa pequena, talvez essa pequena empresa que você tem, é que Deus vai multiplicar e vai sustentar sua família, vai sustentar tua casa. Até mesmo aqueles que não acreditavam, aqueles que duvidavam, irão ver o que Deus faz na vida daqueles que estão debaixo de uma palavra. E o que não falta nesta igreja é palavra, já foi dito aqui hoje. Continua debaixo da palavra. Agora tem um caminho que nós precisamos entender. É o caminho que eu disse para se humilhar, para a gente poder encontrar a chave para mudar a nossa vida. E ela encontrou isso, ela correu até o profeta. Ela não foi até o vizinho, até o amigo, não, ela foi alguém que tinha uma palavra de Deus para ela. Longe de mim aqui colocar confusões aí, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Mas quando tiver problema, procura os profetas, os homens de Deus, as mulheres de Deus. Não vai na rede social.
Não, rede social não é amigo. Rede social são curiosos. Eu tenho 5.000 seguidores, 5.000 amigos. Não, você não tem. Entre 5.000 lá, você talvez tenha um que quando você precisar, ele vai chorar com você. Então, quando você estiver diante de um problema, procura homens e mulheres compromissadas com o reino de Deus, para que debaixo da mão de Deus, estas pessoas liberam uma palavra profética sobre a tua vida e te dê uma direção que você deva fazer para alcançar teu milagre. É isso que essa mulher vai. Ela vai ao profeta e o profeta lhe deu o caminho, deu a chave. Ela pegou a visão, obedeceu a voz do profeta e o milagre do azeite começou a acontecer. A multiplicação começou a acontecer, como eu vejo acontecendo na vida de pessoas aqui. Deus está multiplicando e você vai prosperar, você vai testemunhar. Pode o mundo inteiro falar que vai ser o ano da derrota, mas Deus está dizendo o ano da derrota para os incrédulos. Para aqueles que crê, será ano de vitória, será ano de mudança. Você precisa crer, e se crer, verás o que Deus vai fazer na sua casa. Encheu todos os vasos. Agora isso aqui também é outra chave. Isso aqui é tremendo. Quando ela encheu todos os vasos, ela perguntou para o filho: traz mais um, que o negócio é bom, né, irmão? Quando Deus está prosperando, é tão gostoso, a gente se empolga. Imagina a empolgação dela, só vendo o vaso cheio, 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 cheio. Acabou, não, traz mais um. Aí o menino disse: mãe, acabou. Acabou. O azeite parou. Não que o azeite acabou. Porque se não tem mais vaso, para que Deus vai agora multiplicar? O azeite não acabou. O azeite parou. Deus está dizendo: o que eu tinha de fazer, eu fiz. Deus não vai te dar as coisas para esbanjar. Imagine Deus lá agora: ô meu filho, corre lá, está entornando, está estragando. Ei, não é assim, irmão. Deus, Ele é lindo, Ele é perfeito, Ele faz tudo em perfeição. Encheu todos os vasos, encheu. Então não tem mais nada, não. Então o vaso também parou de gerar azeite. Parou. O texto é muito claro. Só que agora ela olhou para diante da... Imagine nós agora, irmão. Imagine eu não sei você, talvez você tenha outro caminho. Imagine eu olhasse no chão assim e tivesse lá uns 5 milhões no chão. O mineiro ficava doido. Já ia comprar queijo para todo lado. Queijo e rapadura. Que a gente gosta, né, irmão? Eu gosto. Troço é bom. Então imagine isso agora. A mulher olhando aquilo, ela está diante de uma dívida, diante de uma ameaça. E ela olha o quanto tem valores ali. Ela na sua mente, ela não sabe administrar. É outra chave, pega. Ela não sabe administrar. Ela diz: ei, eu fui lá, Ele me mostrou o caminho, prosperou. Agora, quem me deu vai me ensinar a administrar. Porque o que tem de gente jogando bênção fora, pega a bênção, recebe a bênção, depois volta de novo assim: eu perdi. Sabe por que a gente perde, irmão? Porque quando a gente recebe a bênção, a gente esquece de ir até aquele que deu, para ele nos ensinar a administrar. A gente acha que a gente sabe administrar, sabe não, irmão. A bênção de Deus é Deus que faz você administrar ela. Pega isso. Ela correu aonde? Ela foi até o profeta. Olha, aconteceu, encheu os vasos, a casa ficou toda cheia. Só que é um negócio agora. O que eu vou fazer agora? Olha, o que eu vou fazer? Dependência, irmão. Dependência, se humilhar. Eu não sei aqui, na nossa igreja lá tem pessoas. O pastor fofoqueiro. Tem pessoas que foi na campanha, porta aberta, recebeu emprego.
Chegou um dia e falou assim: eu estou empregado, emprego bom. Pergunta onde ele está agora. Eu não sei, porque nunca mais voltou. Tem pessoas que é assim, irmão. Quando está na prova, está ali. Mas quando recebe um milagre, não volta para pedir orientação para administrar. Aí perde. Ela foi lá, o profeta diz assim: olha, sabe o que você faz agora? Vende, pega a parte da dívida, paga. E o restante, você vai viver com os seus filhos. Saiba de um caminho que Deus está mostrando aqui, administração. Deus está dizendo assim: olha, quando você receber aquela grande bênção, lembra de voltar aqui para me ensinar você como usar ela. Tá bom? Como gastar milhões, como investir milhões. Quando você estiver lá, lembra de mim, volta aqui de novo, que eu vou te ensinar o que devo fazer. Ele dá uma aula de administração. Então a mulher volta agora. Agora imagine isso. A Bíblia não diz, mas alguns historiadores, com John Davidson, ele diz que havia uma data marcada para o credor bater na porta da mulher para levar os filhos. Imagine isso acontecendo, porque o inimigo, irmão, ele tem uma data para bater na nossa porta, porque ele sabe muito bem, no seu pensamento, que ele vai nos envergonhar, que ele vai fazer a gente passar vergonha. Então imagine isso agora. Ela tem uma data marcada que o credor vai voltar, vai levar os 2 filhos. Imagine isso lá agora. Alguém falando assim: hoje é dia da gente ir lá buscar os 2 filhos da viúva. Que viúva? Mulher daquele profeta lá. Ficava lá servindo Eliseu lá. Agora, nós vamos lá, vamos buscar os 2 filhos. Vamos colocar trabalhar no pesado. No pesado. Imagine isso. Pode ser assim umas 6 horas da manhã. Imagine isso acontecendo. Ela está lá dentro de casa com os filhos. Os credores batem lá na porta, já com aquele sorriso, porque o inimigo gosta de vir com aquele sorriso de deboche, né? E quando abre a porta, a mulher não está de cabeça baixa, a mulher não está chorando. Ei, o teu inimigo vai surpreender. Pode ter certeza, quando ele chegar lá, que no pensamento dele você vai estar derrotado, cabisbaixo, chorando, depressivo, ele vai ter uma surpresa, porque quando ele pensar em ir lá, Deus já fez a multiplicação, já fez o milagre, Deus já liberou a cura, já liberou a libertação, já liberou a salvação, Deus já fez o milagre acontecer antes dele chegar lá. E quando chega lá, que abre a porta, eles então: viemos aqui buscar os seus 2 filhos, já que você não tem como pagar a dívida, então traga logo os seus filhos. E imagina a mulher agora olhando para aqueles homens dizendo assim: não, vocês não vão levar meus filhos. Mas por que vocês não vão levar? A gente veio buscar, é a data marcada. A mulher disse: não, mas eu tenho aqui o dinheiro para pagar. Você crê nessa noite, irmão? Eu estou falando isso aqui com fé, irmão, porque a gente é meio doido na fé, irmão. Tem coisas que a gente faz, tem hora que só misericórdia mesmo. A gente é meio... Você crê que quando o inimigo tentar te envergonhar, você vai ter uma resposta para ele, para dizer, quando o inimigo chegar para você dizer: mas você não é crente, você não é ofertante, é dizimista lá na sua igreja, e agora você está assim. Quando o inimigo pensar chegar para te envergonhar, quem vai sair envergonhado é ele. Porque quando eles chegaram para pegar os filhos, alegre, pensando assim: derrotamos aquela mulher, agora ela vai virar um lixo, tadinha, não tem mais o marido, não tem os filhos, agora vai viver aí mendigando, vai viver aí de oferta, porque é o tratado das viúvas: quando tiver comida come, o que tiver tem que fazer. Agora nós vamos acabar com a vida da viúva. Quando chega lá, Deus já havia feito o milagre acontecer. Ela diz: aqui está a parte da dívida, pode levar embora, mas os meus filhos vocês não vão tirar de mim.
Deus não vai permitir que o inimigo roube aquilo que você ama, aquilo que você tem uma estima, aquilo que você sabe que foi com muita luta, foi com dor, foi com lágrima, que você lutou para conquistar, e o inimigo está tentando arrancar. Mas eu libero uma palavra profética para a sua vida hoje. Quando o inimigo chegar para tirar, Deus já fez o milagre. Você vai esfregar na cara do inimigo e vai dizer: ei, aqui não, eu tenho um Deus provedor, e eu estou debaixo de uma palavra, e esta palavra me garante que Ele é. Você entende? E agora, como que ela vai viver? Talvez isso aí é o único dinheiro, mas só que todo dia eles estão olhando a viúva, e a viúva está lá de bem. A viúva está bem. Se talvez hoje ela estivesse dentro do nosso contexto de vida, ela estava lá com a geladeira cheia, ela estava com a sua casa pronta, com os seus filhinhos bonitinhos. Sabe por quê? Porque Deus fez um milagre de provisão para ela. Eu quero profetizar. Se você crê no milagre da profecia, fica de pé. Eu vou fazer 1 minuto de oração para devolver o trabalho a quem for de direito. Eu preciso orar por você agora, porque Deus está dizendo que entrou pessoas aqui hoje preocupado com o que está acontecendo, preocupado com a sua vida. O Espírito Santo está dizendo para mim aqui hoje, ministrar no seu coração: descansa, porque eu ouvi teu gemido hoje aqui, eu ouvi o teu choro hoje aqui, e eu já entrei com provisão na sua vida, na sua família. Sua família não vai ser destruída, porque Ele já fez um milagre lá na sua casa. Você que pode, fecha teus olhos agora. Pai, eu quero orar por esta igreja que ama a tua palavra, esta igreja, meu Pai, que tão atenciosa, meu Pai, meditou na palavra do Senhor. Nós falamos sobre o Deus que proveu, o Deus que tem provisão, e eu quero pedir agora em nome do Senhor Jesus, que uma provisão do Senhor, meu Deus, já está sendo feita lá nas famílias que estão presentes. Eu sei que o Senhor está prosperando o ministério, eu sei que o Senhor está prosperando aqui hoje vidas que entrou aqui, Pai, talvez pensando assim: como vai acontecer esta semana, o que vai ser de mim, como eu vou resolver este problema. O Senhor está dizendo: ei, descansa em mim, coloca-se no altar, porque eu já entrei com providência na sua vida. Faça como Jairo, vai até a beira da praia, se joga de joelho perante o Senhor e clama por misericórdia. Faça como Jairo. Jairo era um chefe da sinagoga, não se curvava para ninguém, mas quando ele olhou para aquele homem, ele disse: ei, se eu me curvar perante ele, ele vai me socorrer, e a minha filha não vai morrer, a minha filha não vai morrer. Você crê? Você tem coragem disso nessa noite? Então se joga na presença dele e diga: Senhor, socorre a minha vida, porque eu sei que o Senhor é o único que pode mudar a minha história, é o único que pode salvar o meu casamento, é o único que pode salvar a minha família, é o Senhor que pode mudar a empresa, é o Senhor que pode mudar o ministério, é o Senhor que pode cuidar dos meus. Então eu estou aqui diante de joelho agora, pedindo ao Senhor. Eu sei que tem multidão de vozes aí agora, falando o contrário no seu ouvido, dizendo: ei, é mais um domingo, é mais uma mensagem, isso não vai acontecer. Os amigos também estavam lá dizendo para Jairo: Jairo, não precisa incomodar mais não, porque a menina já morreu. Quando Jairo deixa de acreditar, Jesus está dizendo: Jairo, não tenha medo, creia, porque a menina não morreu, ela dormiu, mas eu vou lá acordar ela. E Jesus está indo na sua casa agora, acordar. Ai, Rabassui Andarábia, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui nesta noite, eu estou sentindo uma unção de Deus aqui. O Espírito Santo está tomando este ambiente. Deus está dizendo: eu estou entrando na tua casa, mulher, eu estou entrando na tua casa, homem, eu vou mudar a história lá, eu vou tirar cativeiro lá, eu vou quebrar maldições lá. Se prepara, porque uma semana de bênção está chegando, uma semana de provisão está chegando para a sua vida. Deus provedor desceu nesta noite para ministrar no teu coração e determinar a tua bênção sobre a tua vida. Oh, aleluia, glórias.